Olá pessoal, eu sou o professor Genivaldo Marçal e hoje nós estamos aqui no canal com mais um assunto muito importante para as revisões desse próximo Enem que está vindo 2019, que são os assuntos relacionados, mais assuntos relacionados com cálculos químicos, rendimento e pureza, duas coisas bem diferentes dentro dos cálculos químicos, tá bom? Desde já peço que deixe o seu curtir, assine o canal para que nós possamos continuar esse trabalho melhor a cada dia. Nos ajude aí. Bom, nós temos aqui uma questão de cálculos químicos, rendimento e pureza. Essa questão é do Enem de 2015, caderno azul. Questão 76 diz assim: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, ou sulfeto de zinco, né? De pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. 80%. Nesta sequência de equações químicas, considere as massas molares. Aí estão as massas. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Pois é, então temos aí um caso para resolver. Bom, o que eu fiz nessa questão, nós temos duas situações bem diferentes. Nós temos um cálculo químico e nós temos duas questões bem bacanas, que é a questão envolver a pureza, né, que são duas coisas bem diferentes, com o rendimento, né? Então, o que eu fiz foi o seguinte: a esfalerita, né, o sulfeto de zinco, como o próprio enunciado diz, tem uma pureza de 75%, ou seja, 75 em 100. O problema está pedindo para calcular a quantidade de zinco metálico a partir de 100 kg desse minério. Como ele tem pureza de 75%, então em 100 kg ficou tranquilo para a gente entender. Com 75% de pureza, só 75 kg então desse minério aí é que vai ser o sulfeto de zinco, a esfalerita, tá bom? O zinco metálico, aí vem outra situação, que é o rendimento. E para a produção de zinco metálico, o rendimento, né, da equação química abaixo é de 80%. Uma coisa que eu percebi nessa equação química aqui é que a equação de cima ela tem que 2 mol de sulfeto de zinco, ele está produzindo 2 mol de óxido de zinco. Então 2 mols de sulfeto de zinco, né, aqui reagindo na presença de oxigênio, reagindo com oxigênio, produz aqui, ó, 2 mol de sulfeto de zinco produz 2 mol de óxido de zinco. Esse óxido de zinco, que ao reagir com monóxido de carbono, é que vai formar zinco metálico, né, que é o nosso objetivo aqui na equação, e gás carbônico. Então eu percebi que aqui a equação de cima eu tenho aqui 2 mols de óxido de zinco. Embaixo eu tenho somente 1 mol. Então, para igualar a equação de cima, eu vou multiplicar essa equação de baixo por 2, porque aí fica igual a de cima, né? 2 mols de sulfeto de óxido de zinco, né, com 2 mols de óxido de zinco. Aí também, então, eu multiplico toda a equação por 2, tá bom? Porque aí eu vou ter também a produção de 2 mols de zinco, tá bom? E aí a equação fica balanceada. Então, somando as equações e multiplicando a segunda equação por 2, que foi o que fizemos, o próximo passo aqui será o que? Somar essa equação.
foi o que fizemos aqui no próximo passo. Vejamos então aqui. Então aqui nós já temos o que deu para fazer, a soma da equação. Eu multipliquei, né, essa equação 2, essa segunda equação por 2 para igualar o óxido de zinco aqui, 2 mols de óxido de zinco com mais 2 mols de óxido de zinco. Então aí eu consigo ter a equação global, que vai ser 2 mols de sulfeto de zinco mais 3 de O2 mais 2 mols de CO, e aí formando 2 mols de zinco mais 2 mols de SO2 mais 2 mols de gás carbônico. Então aqui fica claro que, fazendo depois da equação global, que 2 mols de sulfeto de zinco formou o que? 2 mols de zinco. Então, a partir dessa equação, vimos que nós temos aqui uma proporção de 2 para 2. 2 mols da esfalerita formou 2 mols de zinco metálico. Então, ficou que 2 mols da esfalerita formou 2 mols, né, de zinco. Isso no rendimento de 100%, tá? Observando a massa molar, que já foi dado lá no enunciado, olhando a massa molar da esfalerita, vimos que é 94 gramas por mol. Isso seria a massa molar do minério. Então, 94 gramas desse minério forma 130 gramas de zinco metálico. Isso com rendimento de 100%. Claro, porque como são 2 mols de zinco, né, e cada mol é 65, então temos que 194 gramas do minério forma 130 gramas do zinco. Isso com rendimento de 100%. Mas a questão fala que o rendimento desta reação aqui é de 80%. Com o rendimento do zinco de 80%, então nós teremos que 194 gramas vai render somente 104 gramas do metal zinco, com rendimento de 80%. Tá bom? Mas a pergunta que ele quer saber é quanto de zinco, né, vai render em quilograma a partir de 100 quilos do minério, da esfalerita, né? Como a pureza da esfalerita é de 75%, né, não tem como fazer o cálculo em 100, porque em 100 somente 75 é o mineral. Então vamos fazer uma regra de 3 a partir do que temos aqui. 194 gramas de sulfeto de zinco vai gerar 104 gramas de zinco metálico com rendimento de 80%, enquanto que 75 quilos da esfalerita, né, com a pureza de 75% vai ser igual a X gramas de zinco. Aí nós chegamos a nossa resposta, né, de mais ou menos aí de 40,2 kg de zinco. Lembrando que não dava para fazer o cálculo com 100 kg, porque a pureza da esfalerita é de 75%. Bom, fazendo isso, nós ficamos então ali, né, com mais ou menos, né, a resposta mais próxima para nós ali deu 40,2, então marcamos letra C de casa aqui, 40. Então, que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas, tá, será produzido a partir de 100 quilos, né, que lá fizemos com a pureza de 75, tá bom? Então, que valor mais próximo, né, será produzido a partir de 100 kg da esfalerita? Então, o valor que encontramos foi 40 kg aí de zinco, com 75% de pureza da esfalerita. Então, pessoal, é isso. Cálculos químicos é isso aí, usando também o conceito de rendimento junto com pureza. Pessoal, deixa o seu curtir, assine o canal, nos ajude aí e dê uma olhada nos cursos que temos lá no canal, preparatório para Enem, Coltec e Cefet. Desde já agradeço a todos por estar nos ajudando. Muito obrigado e até uma próxima aula.